Oi, pessoal. Vamos falar aqui nesta aula sobre o conceito de concorrência e sobre thread. Bom, então agora a gente entra na segunda peça do sistema operacional, que é a concorrência. Bom, o que é a concorrência? É quando a gente tem múltiplas atividades que podem ocorrer ao mesmo tempo. Porque eu botei entre aspas, pois pode não ser necessariamente ao mesmo tempo para o sistema operacional. Mas, na visão do programador e dos usuários, sim. Essa que é a ideia. Alguns exemplos. Você tem um servidor que recebe requisições de milhares de usuários ao mesmo tempo. Você tem uma aplicação de cálculo científico que divide o processamento dela em várias tarefas. Isso aí é concorrência. Você está fazendo a sua aplicação, você está dividindo essa aplicação em outras tarefas menores que vão executar ao mesmo tempo. Isso depois a gente vai falar que também tem a ver com o conceito de paralelismo. Bom, o que tem a ver a concorrência com o sistema operacional? Os sistemas operacionais atuais, eles são naturalmente concorrentes. Por quê? Porque diversas aplicações vão compartilhar recursos, como disco, memória, redes, etc. Então, tem diversas atividades acontecendo e elas compartilham recursos. Essas diversas atividades são atividades que são concorrentes. E além disso, claro, os sistemas operacionais eles vão oferecer abstrações para a concorrência. Então, a concorrência está diretamente ligada ao sistema operacional. Não só porque o sistema operacional ele é concorrente, por natureza, já tem várias atividades que estão acontecendo nele, mas também porque eles oferecem abstrações para a concorrência. E o que são essas abstrações? Se a gente for olhar aquela figurinha que a gente tinha lá no início do nosso curso, que a gente perguntava o que um processo tem, um dos elementos de um processo é a thread. A gente vai ver depois que um processo pode ter mais de uma thread. Mas os processos que a gente viu até agora, eles tinham só uma thread. Então, a thread, a gente vai ver, é uma abstração para a concorrência. E para programar essa abstração, ou para programar algum software que tenha a concorrência, que tenha várias atividades que estão executando ao mesmo tempo, isso requer vários cuidados, e a gente vai falar muito sobre esses cuidados. E também requer muitos conhecimentos de sistemas operacionais. Então, vamos aprender mais sobre thread. O que é uma thread? Do ponto de vista do programa, é uma tarefa que está sendo executada pelo programa. Em outras palavras, é um conjunto de instruções que estão executadas de forma sequencial. Vamos olhar aqui um exemplo de uma thread. A gente já viu esse código lá no início do curso também. Esse código representa uma thread. A gente tem a função main. A função main, ela chama a função multi. A função multi é executada. É o que o programa está fazendo. Esse é um exemplo de um programa com uma única thread, porque só está fazendo uma coisa. Ele só está seguindo uma sequência. Não tem nada executando ao mesmo tempo que essa sequência. Então, tudo que a gente viu até agora no nosso curso eram programas que tinham uma thread só. Que o programa está executando uma sequência de instruções. Entretanto, como eu já falei, a thread é uma abstração para a concorrência. Ou seja, um programa pode ter múltiplas threads. Pode ter múltiplas sequências de instruções ao mesmo tempo. É como se tivessem vários programas dentro de um mesmo programa. E vai ficar muito mais claro isso mais adiante. Do ponto de vista do sistema operacional, o que é uma thread? É uma unidade básica de utilização da CPU. O que é isso? É uma entidade que tem o seu próprio contador de programa, tem o conteúdo dos registradores, tem a pilha de execução. Nada diferente do que já vimos. Então, lá, um programa com uma thread, ele tinha um PC, um conteúdo do registrador PC, que apontava
para a próxima instrução a ser executada, tinha uma pilha de usuário e ele funcionava. Ele executava as instruções de forma sequencial. Esse é um programa com uma thread. Se a gente for olhar um programa com 3 threads, por exemplo, esse programa aqui, ele vai ter o quê? Vai ter 3 pilhas de usuário, porque cada thread tem a sua pilha de usuário. Por quê? A pilha de usuário serve para chamar funções, para armazenar as variáveis que são locais. E aí, se as sequências de instruções elas são executadas de forma independente, que são as threads, porque são várias atividades que ocorrem ao mesmo tempo, cada thread vai ter que ter a sua pilha, para poder chamar, por exemplo, as suas próprias funções. E também, cada thread vai ter o seu próprio conteúdo de PC, que cada thread está executando uma determinada instrução. Então, essa que é a ideia. Você, dentro de um mesmo espaço de endereçamento, que é esse espaço aí, você tem várias pilhas de usuário e você tem vários PCs, entre outras informações. Mas a ideia é essa. A ideia é que cada thread vai executar uma sequência de instruções, a sua própria sequência de instruções, como a gente vai ver mais adiante. Então, essa sequência, como eu já falei, elas são executadas de forma independente. Uma thread não necessariamente tem que depender da outra thread para executar. Lógico, pode ter alguma dependência entre as threads, mas não necessariamente a gente vai ter. A gente pode ter threads que são completamente independentes uma das outras. Bom, e o que é interessante aqui é que, apesar dessas threads terem pilhas de usuário diferentes, elas vão compartilhar código, vão compartilhar dados, vão compartilhar RIP, arquivos abertos e outros recursos do sistema operacional, porque as threads fazem parte do mesmo processo. Então, elas enxergam o mesmo espaço de endereçamento. E também, as threads podem executar o mesmo código, o mesmo trecho de código. Pode ter várias threads que estão fazendo exatamente a mesma coisa. Quando, por exemplo, a gente quer paralelizar uma tarefa. Quando a gente quer paralelizar uma tarefa, a gente bota várias threads que estão fazendo a mesma coisa, estão ajudando aquela tarefa a ser feita. A gente vai ver alguns exemplos também ao longo das aulas. Bom, esse conceito pode ter ficado ainda um pouco abstrato. Então vamos a algum exemplo mais prático. Vamos pensar numa aplicação de mapas. E essa aplicação de mapas, vamos supor que ela seja um único processo que está executando localmente no seu smartphone. Então, essa aplicação ela vai ter algumas tarefas, vai precisar fazer algumas tarefas. Lógico que a gente vai simplificar aqui para facilitar a nossa discussão. Bom, então tem lá a minha aplicação de mapa, eu digito algum endereço, ele vai mostrar o mapa referente àquele endereço. Então, a tarefa básica, uma tarefa básica dessa aplicação é interagir com o usuário por meio dos botões disponíveis. Então, tem aí a tela da minha aplicação, eu posso interagir com o usuário. O usuário pode dar zoom no mapa, pode escolher um outro endereço para mostrar, e tem várias outras funcionalidades. Então, uma das tarefas é ficar recebendo a requisição do usuário e tratando essa requisição. Bom, a outra tarefa é solicitar e receber dados do mapa de um servidor na internet. Essas aplicações de mapa, elas não armazenam todo o mapa. Lógico, a gente tem opções de você, por uma determinada região, você fazer o download de um mapa, mas vamos supor aqui que não, que a gente precise pegar da internet esse mapa. Tá? Então vai ter que ter uma tarefa que fica vendo qual é o mapa que o usuário quer visualizar e vai solicitar de algum servidor da internet as informações sobre esse mapa e vai receber as informações sobre esse mapa. Ele não vai pegar do mapa todo, vai pegar só da região de interesse lá da minha tela, por exemplo. Então, essa é uma outra tarefa que a aplicação de mapas vai fazer. A outra tarefa é fazer o desenho do mapa. Vai desenhar um mapa, vai pegar as informações que foram baixadas da internet e vai fazer o desenho do mapa. Bom, então,
a nossa aplicação de mapas vai ter só essas 3 tarefas, de forma bem simplificada. Vamos pensar num programa com uma única thread. São os programas que a gente viu até agora no nosso curso. Como seria esse programa? Ele teria a tarefa 1, ela ia interagir com o usuário para saber qual mapa ele quer ver. A tarefa 2 ia solicitar os mapas lá na internet. E a tarefa 3 ia fazer o desenho do mapa. Quando ela desenhasse o mapa, ela ia voltar para a tarefa 1 para ficar esperando alguma interação com o usuário. Bom, mas aí a gente começa a se perguntar algumas coisas. E se parte dos dados do mapa já for recebida, né? A tarefa 2 já recebeu parte dos dados do mapa, mas não o suficiente para exibi-lo por completo. Pode ser que a gente queira exibir esses dados, para ter uma maior interatividade com o meu usuário. A gente pode ir mostrando aos poucos o mapa para o usuário ver algum andamento da solicitação dele. Então, por exemplo, pode ter uma parte do mapa que já foi baixada e uma outra parte não. A parte que não foi baixada ainda, ele coloca esse espaço em branco. Ele faz isso pelo menos para o usuário ter uma noção de que a aplicação está executando. Isso é muito comum. Lógico que esse é um exemplo bem simplificado. O que acontece nessas aplicações de mapa é que a resolução ela vai melhorando de acordo com que os dados são recebidos. Tá? Mas vamos olhar um exemplo bem simples que ele vai só botando na tela aquilo que já recebeu. Bom, mas no nosso código single thread, que tinha uma única thread só, isso não é possível. Por que não é possível? Porque a tarefa 3, de desenhar o mapa, ela só vai poder ser iniciada depois que a tarefa 2 finalizar. Porque é um programa que é totalmente sequencial. Então, aquele exemplo que eu mostrei anteriormente, não é possível nesse código com uma única thread. Porque para a tarefa 3 executar, a tarefa 2 tem que finalizar. Então, ele só vai desenhar um mapa quando todo o mapa já tiver baixado. Então, num caso real, a gente não ia ver aquele mapa com uma baixa resolução, como a gente vê na nossa aplicação de mapa. A gente teria que esperar tudo ser baixado, ou seja, a gente só veria o mapa só com a alta resolução. E a gente ficaria alguns segundos esperando a aplicação responder, sem poder ver nada lá na tela. Isso, para o usuário, pode reduzir a sua experiência, pode reduzir a qualidade da sua experiência ao utilizar o aplicativo. Então, não é algo que é desejado. Esse programa sequencial, ele traz alguns problemas em relação à interação com o usuário. Ainda em relação à interação com o usuário, a gente tem esse outro exemplo aqui, que a tarefa 1 de interação com o meu usuário, ela só vai ocorrer após todo o mapa ser baixado e visualizado. Se ele digitar algum endereço e desistir e quiser olhar outro endereço, não. Ele vai esperar receber os dados, vai visualizar o mapa, para só depois ele precisar alterar o endereço. Bom, isso também vai prejudicar a interatividade com o meu usuário. Então, eu só vou poder interagir com o usuário só depois de fazer a tarefa 2 e a tarefa 3. Então, como exemplo, o zoom, o botãozinho de zoom, você vai apertar uma vez para dar o zoom. O que ele vai fazer? Aí ele vai baixar os dados para aquele zoom, vai visualizar os dados e você só pode dar zoom de novo só após a tarefa 3 ter sido finalizada. Bom, quem já usou um zoom, quem já deu zoom em mapa, já viu que isso é impraticável. Você dá zoom, aí você tem que esperar para poder dar mais um zoom, tem que esperar para poder dar outro zoom, tem que esperar. Não, aí geralmente a gente dá vários zooms, né, e ele vai baixando de acordo com a nossa demanda. Então, se a gente for ter que esperar um determinado momento para interagir com o usuário, a responsividade da minha aplicação ela fica horrível, porque ele vai ter que esperar toda a tarefa ser concluída para interagir com o usuário da aplicação. E pior,
A gente aqui está falando de um programa com 3 tarefas, mas geralmente o programa vai ter muito mais tarefas. Então, para interagir necessariamente com o usuário, eu vou precisar passar por todas essas tarefas para depois interagir com o meu usuário. Isso torna o programa muito difícil de ser utilizado. O usuário vai ter que ficar esperando muito tempo para interagir e vai ter que ter essa noção. Isso geralmente não é o caso. A gente quer deixar o usuário com a maior responsividade possível, que ele mexa na aplicação e a aplicação já faça o que o usuário quer. Então, por exemplo, se ele colocou no mapa um endereço e 1 segundo depois ele desistiu desse endereço, vai botar um outro endereço, a aplicação tem que ser capaz de mudar o mapa. E não necessariamente ter que visualizar o endereço que ele solicitou anteriormente para depois visualizar o novo endereço. Isso não faz sentido. E a solução para isso é um programa que é multithread. Ele tem várias threads. Então, para o nosso exemplo, a gente vai ter cada uma dessas tarefas como uma thread. Ou seja, cada uma das tarefas vão executar de forma independente, mas elas vão compartilhar o mesmo espaço de endereçamento, que são os dados necessários para manipular o mapa, seja para baixar o mapa da internet, seja para visualizar esse mapa. Então, elas executam de forma independente, mas elas vão compartilhar os dados do mapa. Vamos ver como isso vai acontecer. A ideia disso, de você ter várias threads, é como se fosse uma multiprogramação dentro de um mesmo processo. Lembra que a multiprogramação, você tinha um computador que era compartilhado por vários processos. E aí, os processos, eles usavam um pouquinho daquele computador por um tempo. Então, é a mesma ideia que a gente tem nas threads. As threads, elas são escalonadas de forma independente e elas podem ser executadas, mesmo que a gente tenha só uma CPU no computador, elas podem ser executadas de forma a compartilhar essa CPU. Então, por exemplo, cada thread, por exemplo, naquele nosso exemplo do mapa, das 3 tarefas, cada tarefa daquelas pode executar por uma fatia de tempo. Você não precisa ter que esperar a finalização de uma tarefa para executar outra. A gente vai alternando, como a gente faz na multiprogramação. É como se fosse uma multiprogramação, mas dentro do mesmo processo. Essa que é a ideia de thread. E lógico, quando a gente tem múltiplos núcleos de CPU no nosso computador, essas threads podem realmente executar ao mesmo tempo. Você pode ter uma thread executando por uma CPU e a outra thread está executando por uma outra CPU. Então isso é muito comum atualmente. E o que é interessante também, que uma thread que está bloqueada, porque a thread também pode ser bloqueada. Por quê? Porque solicitou entrada e saída, porque está esperando algum evento, mas uma thread que está bloqueada não bloqueia as demais. Então, se uma thread está bloqueada porque está esperando aqueles dados do mapa lá na internet, ela não vai bloquear as demais threads. Então, por exemplo, a thread que está esperando os dados na internet, ela não vai bloquear a thread de interação com o meu usuário. Então, mesmo que a thread esteja esperando dados da internet, o usuário pode alterar o endereço, pode dar zoom, por exemplo. Então, isso permite que um processo faça uma outra coisa enquanto ele está esperando aquela entrada e saída. Em programas com uma única thread só, quando um processo ele espera entrada e saída, ele é bloqueado por completo. Quando tem múltiplas threads, não. Só a thread que está fazendo essa entrada e saída vai ser bloqueada. Então a ideia é você tornar o uso da CPU ainda mais eficiente. Bom, então vamos voltar ao nosso exemplo. A gente tem uma thread para solicitar e receber dados, a gente tem uma thread para fazer o desenho do mapa e uma thread para interagir com o usuário. E aí a gente quer que mesmo que a recepção de dados esteja lenta,
a gente quer que o programa possa interagir com o usuário. Então, como eu já mostrei, as threads elas são independentes. As tarefas elas são independentes. E a gente também pode melhorar essa thread de desenho do mapa. A gente pode fazer essa thread ser paralelizada. Por que isso? Bom, vamos supor que a gente tem um mapa e a gente quer fazer aquela funcionalidade de, bom, eu não preciso ter todos os dados para visualizar o mapa. Eu posso, se eu tiver alguma parte do mapa, eu posso visualizar só essa parte. Então, para que isso possa ser feito, eu vou paralelizar a thread de desenho do mapa. Ao invés de ter uma thread só para desenho do mapa, eu vou dividir o meu mapa em 4, como esse exemplo aí, e vou ter uma thread para cada partezinha desse meu mapa. Então, cada uma dessas threads vai ficar responsável por uma parte do mapa, vai ficar esperando essa parte ser baixada. Quando ela for baixada, essa thread vai exibir. Então, a gente está paralelizando a tarefa de desenho do mapa. Então, como a gente pode ver, a gente tem o nosso programa, ele tem 6 threads. Essas 4 threads de desenho do mapa, elas fazem a mesma coisa, mas elas são criadas para paralelizar a tarefa de fazer esse desenho. E aí, vocês reparem que todas essas threads, elas vão compartilhar o mesmo espaço de endereçamento. E esse espaço de endereçamento vai ter várias informações para a minha aplicação de mapa. Como, por exemplo, todas as informações de ruas, informações de pontos de interesse do mapa, por exemplo. Elas compartilham essas informações e usam essas informações para suas tarefas, né? Então, a tarefa de desenho do mapa vai usar essas informações para desenhar um mapa de fato. A tarefa de receber dados, ela vai justamente vai colocar no espaço de endereçamento as informações referentes ao mapa. E a tarefa de interação com o usuário vai receber as requisições que o usuário está fazendo. E essas requisições são colocadas também no espaço de endereçamento. E a tarefa que solicita esses dados vai ler essas requisições para poder fazer o que o usuário pediu. Então, essa que é a ideia dessas tarefas e dessas threads, elas compartilharem os dados, elas compartilharem esse espaço de endereçamento. Bom, e para que serve isso de thread? A gente não poderia fazer isso com múltiplos processos? Múltiplos processos? E cada processo fazendo uma tarefa? A resposta mais simples é sim. A gente poderia sim fazer essa mesma aplicação com múltiplos processos. A gente não precisaria ter um processo com múltiplas threads. Mas vamos ver que para esse caso poderia não ser legal. Então vamos supor que a gente faça com múltiplos processos, ao invés de múltiplas threads. A gente teria 6 processos. Cada processo com seu próprio espaço de endereçamento. Porque, como a gente já viu, cada processo tem seu próprio espaço, porque eles são isolados entre si. Só que esse espaço de endereçamento, ele ia ter dados muito semelhantes. A gente ia ter um mapa, por exemplo, ia ter que ser replicado por todo esse espaço de endereçamento. A gente tem desperdício de memória aqui nesse caso. Ou a gente teria que ter alguma área de memória compartilhada e ter a comunicação entre processos. Essa é uma outra opção. Mas isso vai tornar o programa mais complexo, porque eu vou ter que me preocupar agora com a comunicação e com a sincronização entre esses processos. Isso não é uma tarefa simples. Então, a gente consegue fazer essas tarefas como processos independentes, mas você vai precisar ter uma sincronização entre essas tarefas, que isso pode ser bem complicado de fazer. E além disso, as threads são mais rápidas de criar e destruir que processos. Então, você fazer a criação de uma thread é mais rápido do que fazer um fork, por exemplo. A gente vai ver em outras aulas essas funções para a criação de thread, da mesma forma que a gente viu com o fork, quando a gente mostrou a criação de processos. Então,
essa ideia de você fazer uma aplicação com várias tarefas, com vários processos, é possível, mas vai tornar a aplicação mais complexa e talvez mais pesada também de ser executada. E quando a gente usa threads, então? Nesse caso, a gente viu nessa aplicação que fazia todo sentido a gente usar thread. Quais são os outros casos que a gente pode usar thread? Bom, o primeiro caso é para coordenar tarefas que são concorrentes. Alguns programas, eles são naturalmente concorrentes, então é muito mais fácil a gente fazer várias threads, a gente já programar várias threads, do que a gente fazer um programa sequencial. Então, essa aplicação de mapa que a gente viu, ela é naturalmente concorrente, porque tem várias tarefas distintas sendo executadas. Para eu fazer uma aplicação sequencial, é muito mais difícil. Eu vou ter que ter alguma temporização, vou ter que fazer laços de repetição mais complexos. E alguns programas, é muito mais fácil a gente já programar, já pensando já na concorrência, do que a gente fazer esse programa sequencialmente. Um outro exemplo são servidores web também. Eles são naturalmente concorrentes, porque tem vários usuários que estão fazendo requisições ao mesmo tempo. E outras tarefas que você tem várias atividades, várias tarefas que estão acessando o mesmo conjunto de dados, como exemplo desse aí do mapa que a gente viu anteriormente. Um outro uso de thread é para lidar com entrada e saída de forma eficiente. Como eu já falei, quando alguma thread solicita a entrada e saída, só essa thread que solicita a entrada e saída é bloqueada. E aí, você pode ter outras threads que fazem processamento, elas vão continuar executando. Então, para o programa, é muito mais eficiente fazer entrada e saída. Porque se a gente tem uma única thread só, quando o processo solicitar a entrada e saída, ele vai ser bloqueado. Quando a gente tem múltiplas threads e uma thread só, ou algum conjunto de threads é responsável pela entrada e saída, só esse conjunto de threads vai ser bloqueado. Então, como exemplo, a interação com o usuário na nossa aplicação de mapa, ou a recepção de dados da internet na nossa aplicação de mapa, que também é uma aplicação de entrada e saída. E também quando a gente tem uma interface gráfica. Tem interface gráfica, ela tem vários botões. A gente quer ter uma thread que receba a interação com o usuário com esses botões. Então a gente quer ter uma thread que fique esperando eventos. Fique esperando eventos que foram disparados pelo usuário. Então, essa ideia, quando a gente tem uma interface gráfica, a gente quer ter responsividade. A responsividade, ela é alcançada pelas threads. E também, quando a gente quer ter melhoria de desempenho em arquiteturas com múltiplas CPUs, que é o paralelismo. Né? O que é o paralelismo? Você tem uma mesma atividade que ela está distribuída em várias tarefas iguais. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um cálculo matricial, cada thread pode ser responsável por uma parte da matriz. Com isso, o meu cálculo matricial ele pode ocorrer de forma muito mais rápida. Isso que é o conceito de paralelismo. Quando você pega algum programa com uma única thread e faz esse programa ser executado por várias outras threads, o nome disso é paralelização. Você está paralelizando esse programa. Você está tornando um programa que era sequencial num programa agora que é paralelizado em múltiplas CPUs e vai ser executado de forma muito mais rápida. Porque cada thread pode ser executado por uma CPU distinta, numa arquitetura de múltiplas CPUs, claro. Então, como por exemplo, algumas aplicações de computação científica para prever tempo, por exemplo, para prever o clima, algumas aplicações de computação gráfica também, que são altamente paralelizáveis. Essas aplicações se beneficiam muito do uso de thread. Então, a abstração de thread, que é aquela abstração para concorrência, é como se cada thread tivesse a sua própria CPU virtual, com valores nessa CPU de registradores que são referentes a essa thread. E assim, como é uma abstração, como o sistema operacional está atuando como ilusionista também para fornecer essa abstração, o número de threads de um processo independe
do número de núcleos de CPU que tem no meu computador. Então, por exemplo, a gente pode ter um programa que tem 6 threads, mas eu só tenho 2 CPUs físicas. O escalonador vai ser responsável por fazer o compartilhamento dessas CPUs físicas pelas threads desse programa. Não só pelas threads desse programa, mas como as threads de todos os outros programas que estão executando lá no meu computador. Então, o programa ele não precisa saber quantas CPUs físicas tem disponíveis. A gente pode ter até um caso que a gente tem um programa que tem múltiplas threads, mas executa no computador que tenha uma CPU física só. E por que isso? Porque a gente já viu que o uso de thread é relevante mesmo apenas com uma CPU física. Por quê? A gente pode ter threads que fazem entrada e saída e são bloqueadas. E aí, se elas forem bloqueadas, a gente tem outras threads daquele programa que podem executar. A gente torna o uso da CPU muito mais eficiente, mesmo quando a gente tem uma CPU física só. Algo que precisa ficar claro é a diferença entre concorrência e paralelismo. Nem sempre um programa concorrente tem paralelismo. Lógico, todo programa que tem paralelismo é concorrente, porque eu tenho múltiplas atividades executando ao mesmo tempo. Mas nem sempre um programa que é concorrente tem paralelismo. Então vamos ver um exemplo. A gente tem esse programa que tem 2 threads. E a gente tem uma máquina que tem 2 CPUs físicas. Então, essas threads podem executar ao mesmo tempo. Então, esse é um programa que é concorrente e que tem paralelismo, que elas podem executar ao mesmo tempo. Aqui, eu só tenho uma CPU física. Então, ele é concorrente, porque eu tenho 2 threads nesse programa. Elas fazem atividades, mas não tem paralelismo. Por quê? Eu executo uma thread por vez. Então, não tem essa noção de paralelismo. Então, essa que é a ideia da diferença entre concorrência e paralelismo. Você pode ter um programa concorrente sem paralelismo. Algo que é importante ser mencionado é a relação das threads com a proteção. As threads de um mesmo processo podem interferir entre si. Por que podem? Porque elas utilizam o mesmo espaço de endereçamento. Então, elas têm que ser programadas para evitar esses problemas de concorrência. A gente vai falar bastante nas próximas aulas sobre problemas de concorrência. Quando a gente programa threads, a gente tem que se preocupar muito com isso. Em uma definição informal de processo, agora que a gente tem essa noção de thread, o processo é como se fosse uma casca de proteção de um conjunto de threads. Então, como exemplo aqui, eu tenho o meu processo A, que tem 3 threads. Esse processo A é uma casca que está protegendo essas threads. As threads, elas interferem entre si, mas nenhuma outra thread de nenhum outro processo vai interferir nas threads do processo A. Por exemplo, o processo B, ele tem 2 threads e ele também vai proteger com uma casca essas threads. As threads do processo B não vão interferir com as threads do processo A, mas as threads do processo B podem interferir entre si. Então, um processo pode ser visto como uma casca de proteção de thread. Isso é uma outra definição informal de processos. Como uma curiosidade, eu passo um exercício para vocês. Vejam quantas threads o computador de vocês está executando. Vocês podem usar a ferramenta HTOP. Eu vou botar o link na descrição, que serve para Linux, para macOS, para FreeBSD, ou também, quem tem o Windows, tem uma outra ferramenta também que vocês podem dar um Google para procurar. E aí, eu fiz isso no meu computador, com a ferramenta HTOP, e deu, por exemplo, que eu tenho 490 processos em execução e 2.131 threads. Ou seja, esses processos eles são altamente concorrentes, porque eu tenho apenas 490 processos, mas eu tenho 2.131 threads. Então, as threads são muito utilizadas nas aplicações atuais. Bom, então aqui, nesta aula, a gente falou do conceito de concorrência. A gente mostrou que as threads
podem ser utilizadas como uma abstração para a concorrência, as bibliotecas de thread, que a gente vai falar mais em outras aulas, como que usa essas threads. A gente viu um exemplo daquela aplicação de mapa, que é uma aplicação que é concorrente, e a gente mostrou que um processo pode ter uma ou mais threads. Essa que é a novidade. Até agora, no nosso curso, um processo tinha uma única thread. Agora, o processo pode ter uma ou mais threads. Esse conceito de thread, a gente não viu ainda na prática, em código. Então, ele pode ficar um pouco mais abstrato. Mas as próximas aulas, a gente vai mostrar código para ficar bem claro o que uma thread está fazendo. Como que a gente separa essa ideia de threads no meu programa. Esta aula não tem nenhuma leitura que é obrigatória, mas tem essa leitura que é complementar.